There used to be an angel. Fala galera, tudo bem? Vamos seguir vocês na quarentena aí, a gente na quarentena aqui, vamos enfrentar essa crise juntos. Fica tranquilo que vocês são que nem o coronavírus, vocês no Enem que nem o coronavírus, vai passar. Então, segue firme aí no estudo, segue com a gente, estamos juntos com uma aprovação, beleza? Bom, nossa aula de hoje, conforme é a aula 2 da apostila, é dilatação dos sólidos. Bom, para a dilatação dos sólidos a gente vai precisar lembrar do conceito de temperatura. O que é temperatura? É a energia cinética média das moléculas de um corpo. Ou trocando em miúdos, o grau de agitação das moléculas ali. Bom, então aqui está um desenhozinho esquemático de como são as moléculas de um corpo. Essas bolinhas azuis aqui são a própria molécula e essas molas verdes aqui representam a ligação elétrica ou química entre as moléculas. Por exemplo, ligação covalente, ligação iônica, são o que representa essas molas aqui. Muito bem, então um corpo que está numa temperatura T1 tem uma distância das moléculas D1. Muito bem, conforme esse corpo é esquentado, aumenta a temperatura desse corpo, que pode aumentar por contato, um corpo quente com um corpo não tão quente, por irradiação, por exemplo, a luz do Sol, acontece uma explosão nuclear lá no Sol, ele emite aquela energia em termos de luz, né, em fótons, irradia todo o universo, atravessa a atmosfera, esquenta o próprio ar da atmosfera e esse ar quente em contato com os materiais, esquenta os materiais, também por radiação e, em última análise, por contato do ar quente com o corpo. Bom, e aí esquenta e temos aqui um corpo com uma temperatura T2 maior que a temperatura T1. Então temos um corpo com uma temperatura T2 maior que a temperatura T1. O que acontece? Aumenta a energia cinética entre as moléculas, aumenta essa distância entre as moléculas. E pode preservar, inclusive, o tipo de ligação que tem entre as moléculas, só aumentando a distância. Então, a distância 2 aqui é maior que a distância D1. Distância 2 maior que a distância D1. Vocês sabem, né? Conhecem aquela analogia da molécula, do átomo? Se o átomo fosse um campo de futebol, o núcleo do átomo seria a marcação da bola central ali no meio e a eletrosfera seria a arquibancada. Ou seja, tem um grande espaço entre o núcleo e a arquibancada. Então, todo esse espaço que tem entre o núcleo e a eletrosfera é onde tem ali o espaço de acomodação entre as moléculas e entre a eletrosfera e o núcleo, que é essa flexibilidade que tem em grande escala, né? Isso olhando para o micro, no macro o efeito é essa dilatação dos corpos. Muito bem, agora aplicando, vamos para o próximo passo aí, próximo passo da apostila, a gente vai analisar agora a dilatação linear. Dilatação linear, ou seja, o que é isso? A dilatação que acontece em uma única dimensão. Então, uma única dimensão. Muito bem. Onde é que acontece a dilatação linear? Você sabe que a dilatação acontece, na verdade, nas três dimensões, mas nem sempre a gente precisa analisar ou estudar um problema nas três dimensões. Por exemplo, na aplicação em engenharia, na construção dos trilhos de trem, eles estudam apenas, e é relevante apenas, a aplicação em uma única dimensão, na dimensão linear. Então, vocês têm aquele conhecido efeito. Temos aqui uma barra de metal que tem um comprimento inicial, L0, que depois que é esquentada, aqui vem, ela sofre um aquecimento, aqui isso seria aquele bico de Bunsen, né? E depois que ela sofre um aquecimento, se dilata e aqui nós temos a dilatação do metal. Então ele aumentou seu comprimento variou ΔL, aumentou ΔL. Muito bem, da experiência, como é que a gente determina o quanto variou esse comprimento do metal? No caso,
estudando o trilho de trem, em uma única dimensão. Nós temos o seguinte, ó, que a variação do comprimento, ou seja, só o quanto aumentou ou o quanto diminuiu, pode haver uma contração também, vai depender do quê? Vai depender do quanto era o comprimento inicial desse metal, vai depender, claro, do quanto aumentou a temperatura desse metal. Então, se nós aumentarmos muito a temperatura, vai resultar numa grande dilatação. Se nós aumentarmos pouco a temperatura, vai haver uma pequena dilatação. E vai depender do material que é feito esse metal. Existe uma coisa chamada coeficiente de dilatação, que indica o quanto cada tipo de material varia conforme a variação de temperatura. Isso é dado por esse indicador chamado alfa. Então, essa aqui é a expressão que calcula o quanto o corpo dilata o seu comprimento em uma única dimensão, de acordo com a variação de temperatura. Muito bem. Na tabela de vocês, na apostila, nós temos ali uma tabela com vários valores de alfa para cada tipo de material diferente. Então, por exemplo, tem ali o valor do vidro e do vidro Pirex. Consultem aí na apostila de vocês. Valor do vidro, 9 vezes 10 num expoente. E o do vezes 10 confirmando aqui, vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. E o do vidro Pirex, 3 vezes 10 na menos 4. Então você vê que a diferença é de 3 vezes o coeficiente alfa. É por isso que, então, o quanto o vidro se dilata? Uma porção, quando aumenta a temperatura, o vidro Pirex expande, dilata 3 vezes menos. Por isso que ele é o vidro que vai até o forno. Essa é a aplicação desse vidro Pirex. Por isso também, outra aplicação prática disso, como está ilustrado na apostila de vocês, é que na construção dos trilhos de trem se deixa sempre uma fresta entre um trilho e o outro, para que ocorra a dilatação linear e sem ocorrer o entortamento da linha férrea. Beleza? Muito bem. Próximo passo. Nós, seguindo ali a apostila, o que nós vamos ter? Uma aplicação prática dessa dilatação linear, que é o par bimetálico. O par bimetálico é uma questão comum, recorrente em prova, hein? É bem comum de cair uma questão teórica ou prática, às vezes envolve um cálculo, às vezes, sobre o par bimetálico. Então vamos lá. O par bimetálico é uma coisa muito tranquila. Bimetálico. Muito fácil. Como o nome já disse, é um par, né? O que envolve isso? Envolve quando dois metais diferentes são soldados entre si, de tal maneira que eles ficam unidos. E aí nós temos, então, aqui o material A e o material B. Material A e o material B. O que acontece? Eles podem sofrer aquecimento. E aí, obviamente, são materiais que têm alfas diferentes, eles podem sofrer aquecimento e vamos considerar aqui, para a ilustração desse exemplo, que o alfa A é maior que o alfa B. Então, o material A tem uma coeficiente de dilatação maior, ele se expande mais quando aumenta a temperatura e ele também se contrai mais com a diminuição de temperatura. O efeito é análogo. Então, quando esse par metálico aqui é esquentado, é aquecido, o que vai acontecer? Como o alfa é maior, do material A, do material verde aqui no exemplo, é maior, ele vai se dilatar mais que o B. E eu já vou desenhar um foguinho aqui, espera um pouquinho. E aqui está o material B. Então, de novo, o B, o A, e aqui neste exemplo, eles foram aquecidos. Então, vou desenhar aqui, você sabe, eu não sou o melhor desenho do mundo, e esse aqui seria meu bico de bolsa. Então aqui ele foi aquecido e aumentou a temperatura. Então o material A se dilatou mais que o material B se entortou para a direita. O contrário também acontece, que seria o contrário.
Se nós resfriarmos, vou colocar aqui, ó. Oh, não ficou muito bem, peraí. O material B aqui se contraiu. E aqui está o B. Aqui está o B, de novo. O B é o material B, aqui o material A. E aqui aconteceu o contrário. Aqui nós temos gelo. Gelo e aqui fogo. Então, no gelo, o que aconteceu? Olha só. Resfriou. A variação de temperatura é negativa. Então, o material está se contraindo ao invés de se expandir. Como o alfa é maior, ele também se contrai mais. Quando isso acontecer, significa o quê? Que aqui, ó, quando diminuiu a temperatura, o material A se contraiu mais que o material B. Então, quando ele está se contraindo mais, ele está puxando isso aqui, ele está envergando o par metálico, nesse caso, agora para a esquerda. Tá? Isso aí é questãozinha, está na apostila de vocês, costuma cair, em questão de prova, pode cair no Enem também. Beleza? Próximo passo ali, dilatação superficial é o próximo ponto. Vamos lá. Vou passar para lá de cá. Dilatação superficial. Oh, fácil também, muito simples. A dilatação superficial é aquela que acontece, obviamente, né, em duas dimensões. Acontece, é bidimensional. Bidimensional. Muito bem. Então, qual é o exemplo que isso acontece? Vamos tomar como exemplo aqui um metal, uma chapa de metal que tem uma área inicial A e vai aquecer, vai ser aquecida, ela vai se expandir. Ao ser aquecida, essa chapa de metal, ela vai se expandir, aqui vou dar uma exagerada, e aqui ela vai ter uma área final A. Muito bem. O quanto ela variou, essa distância aqui, ó, é a sua variação de área. Muito bem, então ela foi aquecida, tinha uma área inicial de A, se expandiu. Muito bem. Como é que a gente, analogamente ao caso do linear, é o caso superficial. A variação da área da chapa, quanto essa chapa aumenta ou quanto essa chapa diminui, depende do quê? De qual é o valor da área inicial. Depende também da variação da temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior a expansão ou contração. E depende agora o contrário, analogia, né? Se para a situação linear era o alfa, para a expansão superficial, o coeficiente é chamado de beta. E aí nós temos aqui a expressão que calcula a expansão superficial, dilatação superficial. É importante salientar o seguinte, ó, que esse valor um exercício, eu já tive que formar numa tabela o valor de alfa, você automaticamente sabe qual é o valor de beta, desse coeficiente de expansão de dilatação superficial, porque o valor de beta é sempre 2 vezes o valor do alfa. E é assim que se calcula. Por exemplo, o que acontece, está um exemplo aí importante na apostila de vocês, é o seguinte, ó, imagina que acontece o seguinte exemplo, a seguinte situação. Uma chapa que tem um furo no centro. Bom, o que vai acontecer no caso de uma chapa que tem um furo quando ela se dilatar, quando aumentar a temperatura e ela se dilatar? O que vai acontecer aqui? Nós vamos observar o seguinte, ó, se vai aumentar a temperatura, vamos pegar aqui e escrever a equação de novo aqui, ó, variação da área vai ser a área inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Se a temperatura
Um aluno poderia pensar a princípio, né? Um cara olhando para isso aqui poderia pensar, já que ele vai se dilatar, vai aumentar a temperatura, ele vai se dilatar, poderia achar para esse interior aqui onde tem espaço, se dilatar para dentro também, poderia raciocinar dessa maneira, só que não é isso o que a experiência nos mostra. E veja por que não. O que acontece? Quando se dilatar, vai aumentar a temperatura. Aumenta a temperatura. Beta é um valor constante. A área inicial é um valor, inicial é um valor constante também. Então, se isso aqui aumenta, se esse coeficiente aumenta e esse permanece o mesmo, pela equação, a equação continua verdadeira, a variação de temperatura, a variação de área, perdão, também aumenta. Então, esta área inicialzinha aqui também aumenta. Se a gente considerar essa aqui, a área, ela também vai aumentar, ela vai se expandir. Então, o furo aqui também aumenta, conforme a chapa se dilata, o furo também aumenta. É como acontece, por exemplo, no caso de uma panela. Se você tem uma panela redonda ali, né? Aqui a gente não tem nenhuma panela para mostrar. Se tiver uma panela curva aqui, no momento que ela esquentar, a panela toda se dilata. Então, o furo ali também se expande, também aumenta. Beleza? Então, essa é uma questão recorrente de prova também. Beleza? Muito bem. Próximo passo é a dilatação volumétrica. Outro exemplo, que acontece também do dia a dia do cotidiano. Você vai pegar aquele pote de vidro de compota lá da geladeira. Muito bem, você vai tentar abrir e ele está preso, está difícil de abrir. O que acontece? O vidro tem um coeficiente de dilatação diferente do metal, da tampa de metal. Né? O pote de vidro, a tampa de metal. A tampa de metal, o metal se dilata muito mais, o alfa dele é muito maior do que o alfa, o coeficiente de dilatação do vidro. Então o metal, ao mesmo tempo que ele se expande, mas ele se contrai mais por causa da temperatura da geladeira. Então ele está mais preso na tampa. A tampa de metal está mais presa no pote de vidro. O que você faz para facilitar essa abertura? Você esquenta a tampa, por exemplo, coloca numa água quente na torneira, que aí esquenta, dilata um pouco a tampa e aí facilita a abertura. Um exemplo prático de onde se aplica isso. Próximo tópico ali, a dilatação volumétrica. Também muito fácil, uma sopa. A analogia é a mesma que para a dilatação superficial e linear, um é paralelo do outro. Então é muito fácil. Dilatação volumétrica. Tranquilo, que nem esquilo. Vamos lá. Temos aqui, acontece nas 3 dimensões. Obviamente, 3 dimensões. Então agora é tridimensional. Muito bem. Qual é o exemplo disso de aplicação? Aqui nós temos um cubo. Um cubo que tem um volume inicial e depois de ser aquecido, sofrer um aumento de temperatura, ele se expande e aumenta o seu tamanho nas 3 dimensões. E aqui o volume final do cubo. Bom, e o quanto aumentou, quanto variou o seu volume? É análogo ao linear e ao superficial. Vamos calcular da mesma maneira. Veja que sopa, que moleza. Então, o quanto varia o volume, quanto o volume aumenta, é o valor do volume inicial, vezes, depende também da variação de temperatura, do quanto aumenta a temperatura. Só que agora o coeficiente de dilatação é um pouco diferente. É o chamado coeficiente gama. Então essa aqui é a expressão que calcula a variação, percebam bem, é o quanto aumentou ou quanto diminuiu, é a variação. E esse tipo de coeficiente gama, de dilatação superficial, como eu já disse, numa tabela, uma prova vai te dar muitas vezes o coeficiente alfa apenas. E aí você calcula o gama, porque ele vale 3 vezes o valor de alfa. Outro exemplo que está aí
de aplicação, por exemplo, na obturação do dente. O material, aquele amálgama, aquele material metálico que eles colocam, que hoje em dia é mais moderno, nem é mais tão metálico assim. Eles já utilizam um material um pouco mais parecido com a dilatação, mais próximo do dente para ter uma aparência estética melhor. Ele tem que ter a mesma gama, o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica que o dente. E assim, porque o dente também vai sentir variação de temperatura conforme a variação de um dia. Um dia varia quanto? Uma temperatura 10, 15 graus. Isso influencia a dilatação volumétrica do dente. Então esse material da obturação tem que acompanhar essa dilatação para você não sofrer uma dor de dente, não houve uma ruptura no dente aí. Beleza? Então vamos lá. Chegou a hora dos exercícios. Acompanha comigo aí na apostila. Exercício número 1. Vamos lá. Tem aí uma tirinha de humor que fala o seguinte, ó. Tem um cara ali tentando soltar parafuso. Não consigo desatarrachar essa porta. O cara está ali forçando. Aí chega um outro. Eu consigo. Pega, coloca numa fogueira, uma vela, esquenta e tcharam, solta o parafuso. Então acontece ali, no exemplo, acontece o seguinte, ó. Tá aqui o parafuso. Este aqui em verde é a porca. Esse aqui é o parafuso. Muito bem, esquenta o conjunto, bota no fogo, uma vela, aumenta a temperatura e solta o conjunto. Beleza? Aí pergunta o seguinte, ó. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Aí dá uma tabela ali com a substância e o seu respectivo coeficiente de dilatação. E pergunta assim, ó, para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto. Então, informação importante. O parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente. Então, primeiro o parafuso, depois a porca. Pergunta, do que eles devem ser feitos respectivamente para que, com a menor aquecimento do conjunto, ou seja, com a menor temperatura possível fornecida ao conjunto, se dilate o máximo possível. O que você quer que aconteça? Que a porca se expanda o máximo possível e o parafuso, claro, não acompanhe tanto, se expanda menos. Então, a gente vai pensar a partir dos coeficientes de dilatação, do alfa, o alfa da porca e o alfa do parafuso. A gente vai pensar o seguinte aqui, ó. Alfa do menor para o menor. Do parafuso, ele pergunta primeiro do parafuso, depois da porca. Então, vamos desenhar primeiro do parafuso, depois da porca. Aqui, ó. Alfa do parafuso. E aqui, o alfa da porca. Os coeficientes de dilatação. Bom, obviamente, qual que tem que ser maior aqui? Qual que tem que ser o máximo? O maior coeficiente de dilatação da porca ou do parafuso? Qual que tem que se expandir mais? Para soltar, é claro, o maior coeficiente de dilatação tem que ser da porca. Vai se expandir. A gente vai desenhar assim, ó. O coeficiente, o alfa da porca tem que ser o maior possível. E aí, para que com esse pequeno aquecimento, o conjunto se solte mais facilmente. E aí dá uma série de alternativas ali na A, B, C, D e E, dá uma série de materiais diferentes. Como é que você vai chegar na resposta certa ali? Vamos fazer juntos aqui, ó. Coloca aqui para ti, ó. Vou colocar aqui, ó, a letra A, letra B, C, D e E. O que você vai colocar aqui? Nessa mesma ordem aqui, ó, alfa do parafuso, alfa da porca. Qual é isso aqui é o máximo, isso aqui é o mínimo, isso aqui é o quê? Um mínimo alfa para o parafuso, que se expanda o mínimo possível. Isso aqui é o máximo alfa, máxima expansão para a porca. Fácil, muito fácil, sopa. Agora vou só listar aqui, ó, de acordo com o que está dizendo o texto. Ó. Na letra A fala aço e níquel. Então eu vou ali na tabela, o meu aqui está pequeno, deixa eu dar um zoom aqui. Alfa e níquel. Qual é o do alfa? Desculpa, qual é o do aço? 1,2. 1,2. Aqui o do níquel. Níquel, cadê? 1,3. Aí letra B. Alumínio e chumbo. O do alumínio, 2,4. O do chumbo, vamos lá, cadê o do chumbo aqui? 2,9. Letra C. Letra C é platina e chumbo. Platina, vamos lá, cadê a platina aqui? 2,4. Não, esse? Não, aqui é prata. Cadê a platina? Platina, 0, está pequenininho aqui no celular, está difícil de ver. 0,9 da platina
E o do chumbo, na letra C? Chumbo, 2,9. Na letra D é ouro e latão. O do ouro, 1,4. E o do latão, 1,8. Na letra E, cobre e bronze. O do cobre, vamos lá, cadê aqui o do cobre? 1,7, é o último ali, 1,7. E o do bronze, que é o terceiro, 1,8. Bom, é fácil, na prova, está bem rapidinho aqui, para não se perder, para não se confundir, que é o mínimo do parafuso, o máximo alfa da porca. Cadê o mínimo e o máximo aqui? Ó? Tu pega o que tiver a maior diferença. Ó. Qual é que tem a maior diferença? Ó, aqui ó, mínimo, aqui o máximo. Então é letra C. Fácil, moleza, sopa. Beleza? Muito bem. Questão número 2 agora aqui do lado. Vamos lá. Exercício número 2. Vamos ler juntos? Bora. Então, questão do Enem também, hein? Ó, do Enem de 2014. Para a proteção contra curtos-circuitos em residências, são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra. Ou seja, uma lâmina bimetálica, aquilo que a gente viu na questãozinha na aula agora há pouco. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando a passagem de uma corrente superior à estipulada, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e assim interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. Então vamos por partes. Vamos desenhar um desenho que sempre ajuda a entender. Então nós temos o seguinte aí, ó. Nós temos aqui o fio, a fiação, e aí nós temos o par metálico fazendo contato elétrico. Aqui está o par metálico ligado aqui, e aqui está a continuação do fio. Esse aqui é o fio, e aqui a lâmina bimetálica. Quando aconteceu uma temperatura crítica, então eles estão soldados aqui, estão presos nessa base aqui. Quando acontecer uma temperatura crítica, quando acontecer uma corrente crítica, atenção, corrente crítica, como a questão fala, o par metálico se afasta do circuito e abre o circuito. Esse é o acionamento do disjuntor. Então, esse aqui é o que acontece. Muito bem. Isso acontece porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. Próximo parágrafo. A característica física que deve ser observada para a escolha dos metais dessas lâminas metálicas é o coeficiente D. Então, o que acontece aqui? Temos duas coisas importantes a considerar. Seguinte, primeiro, o fluxo de corrente elétrica através do metal, o próprio atrito entre os elétrons faz esse metal esquentar, natural. Isso aqui, o disjuntor é projetado para suportar um fluxo de corrente elétrica aqui que esquente o par metálico até uma determinada temperatura, ou seja, é calculado para que a corrente elétrica que passe esquente o par metálico até uma determinada temperatura. A partir de uma temperatura muito maior, vai passar aqui os elétrons vão passar por aqui, ó. Esse aqui são os elétrons, a corrente elétrica passando, vai um fluxo de corrente elétrica e esquenta o par metálico pelo próprio atrito entre os elétrons e ele suporta uma determinada temperatura, uma determinada corrente. Agora, se esse fluxo aumenta de muito, ou seja, se torna uma corrente muito mais intensa, o circuito, quando chega uma corrente muito forte aqui, esse par metálico esquenta muito mais do que ele está calculado. Ou seja, atingido a corrente crítica, a temperatura crítica, ele se enverga e aí abre o circuito. Esse é o acionamento do disjuntor para prevenir uma corrente muito intensa. Muito bem.
Então, cuidado aqui nessa questão. Qual o coeficiente que faz esse fenômeno acontecer? E aqui tem um detalhe importante que a gente precisa ler na questão com atenção, que ele diz assim, ó. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada, que está calculada, a corrente crítica, a lâmina se curva. Então, a lâmina é que se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e assim interrompendo o circuito. Então, isso o que? A curvatura do par metálico ocorre porque os metais da lâmina possuem, então os metais da lâmina, atenção porque eu estou dizendo, os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para uma mesma corrente elétrica. Então, que característica é essa? É o coeficiente de dilatação térmica, que é esse o coeficiente que faz o par metálico dilatar e abrir o circuito. Veja que aqui ele gera uma indução, né? Pode gerar uma questão, pode gerar a interpretação da condutividade elétrica, mas a condutividade elétrica é outro coeficiente que tem a ver com quanto um material é capaz de conduzir corrente elétrica, mas não é esse o que o texto fala. Ele se refere ao fenômeno, isso ocorre, ou seja, a dilatação, a abertura do circuito, por isso que a questão certa, a alternativa certa é a dilatação térmica, letra C. Feito? Entendido? Muito bem. Então é a letra C, dilatação térmica. Fechou? Então, gurizada, boa quarentena aí para vocês. Sigam nos assistindo aqui pelo canal no YouTube. E dica de estudos: vai fazer 1 hora de estudo? Faz o seguinte: faz 15 minutos de leitura, o resto de vídeo, e aí se complementa com exercícios. Beleza? Qualquer dúvida a gente está aqui para tirar para vocês. Um abraço, valeu, até a próxima e vamos! There used to be an angel